Meu nome é Eliana e tenho 37 anos. Eu moro com meu marido Augusto. Nós dois trabalhamos para a empresa que o pai de Augusto fundou. Embora seu pai tenha se aposentado, ele transformou um pequeno negócio de construção em uma grande empresa que fatura 3 bilhões de reais por ano. Ele comprou outras empresas de construção e era conhecido por ser duro, mas habilidoso nos negócios. Augusto cresceu privilegiado e gentil. Eu me preocupo que ele seja muito brando para o mundo difícil dos negócios, apesar de ter sido escolhido para liderar a empresa após a aposentadoria do pai. Recentemente, comecei a duvidar se Augusto é adequado para o cargo ou até mesmo para ser meu marido. Ele admitiu que não acha que está preparado para ser CEO e que talvez seja apenas uma figura decorativa. Ele não parece interessado em assumir o comando seriamente. Estamos casados há 10 anos, e ultimamente, estou frustrada com sua falta de ambição. Ao contrário de Augusto, eu me vejo como alguém que toma decisões facilmente. Meu sogro, quando ainda estava ativo na empresa, percebeu isso em mim e me deu diferentes tarefas para lidar. Antes de me casar com Augusto, eu trabalhava em um banco onde aprendi a gerenciar finanças e sempre me concentrava nos números. Depois de me casar, planejei ficar em casa em tempo integral, mas meu sogro me pediu para me juntar à empresa de construção. Uma vez que comecei a trabalhar lá, meu sogro começou a me convidar para importantes reuniões do conselho e valorizava minhas opiniões sobre como as coisas deveriam ser gerenciadas. No começo, alguns membros do conselho estavam inseguros sobre ter a nora do fundador envolvida nessas reuniões. No entanto, como eu oferecia constantemente insights valiosos, eles começaram a respeitar minhas opiniões. Augusto, que também fazia parte do conselho, raramente comparecia a essas reuniões, o que todos, inclusive meu sogro, pareciam aceitar como normal. Um dia, quando voltei de uma reunião, encontrei Augusto casualmente assistindo TV. Por que você não participou da reunião de hoje? Perguntei, sentindo-me frustrada. Você é um membro importante, deveria levar isso a sério? Ele não parecia nem um pouco culpado quando respondeu, mesmo se eu for, não entendo muito bem do que eles estão falando. Além disso, o conselho prefere você, então não é um problema, certo? Sua resposta me fez pensar se ele estava incomodado com o meu papel nas reuniões. Apesar dos comentários de Augusto, meu sogro continuou a me orientar nas operações empresariais, insinuando que eu poderia sucedê-lo. Comecei a gostar dos desafios da gestão e trabalhei duro para atender às expectativas do meu sogro. Depois de cerca de 3 anos, meu sogro se aposentou completamente. Quando grandes decisões surgiam, os membros do conselho começaram a me consultar, deixando Augusto de lado. Eu esperava que isso motivasse Augusto a se envolver mais, mas, em vez disso, ele se tornou ainda mais distante. Ele aparecia no escritório pela manhã, mas desaparecia ao meio-dia, passando o resto do dia em casa. Quando estávamos juntos em casa, ele evitava discutir o trabalho completamente, mostrando pouco interesse nos assuntos da empresa. À medida que minhas responsabilidades na empresa cresceram após a aposentadoria do meu sogro, encontrei-me assumindo tarefas semelhantes às de um CEO. Com nossa empresa sendo grande e empregando muitas pessoas, senti um forte compromisso em aumentar nossas vendas e lucros em prol de nossos funcionários. Graças ao trabalho árduo de nossa equipe, nossas vendas começaram a crescer. Achei os desafios de administrar a empresa cada vez mais fascinantes e me envolvi profundamente no meu trabalho. Enquanto isso, meu marido Augusto parecia perder o interesse em seu próprio trabalho e começou a aparecer no escritório com menos frequência. Nossas conversas em casa diminuíram e nosso relacionamento começou a ficar tenso. Quando cheguei em casa hoje, encontrei sua irmã Nancy e almoçamos juntas, disse Augusto. Nancy, que é 3 anos mais velha que eu, recentemente passou por um divórcio devido à sua infidelidade, o que causou um grande alvoroço quando seu marido furioso confrontou nossos pais em sua casa. Como eu estava ocupada com o trabalho, Augusto, que tem uma personalidade gentil e calma, foi no meu lugar acalmar o marido de Nancy. Ele conseguiu convencê-lo a sair pacificamente. Mais tarde, Nancy me disse, seu marido é realmente incrível, ele lidou com a raiva do meu marido também. Ela ficou impressionada com a capacidade de Augusto de dissipar a situação com seu comportamento calmo. Após o divórcio, Nancy pagou pensão alimentícia e pareceu ver Augusto sob uma nova perspectiva. Antes desse incidente, ela talvez o visse como um homem rico e mimado, que carecia de firmeza, mas agora ela o via como um respeitável empresário. Estando solteira novamente, Nancy pode ter começado a ver Augusto como um bom partido.
especialmente porque ela sempre foi atraída por homens ricos. No entanto, eu estava focada no meu trabalho e não podia imaginar tais pensamentos. Nancy não percebeu que Augusto é apenas uma figura decorativa na empresa e que na verdade não a gerencia. O ex-marido de Nancy era um impressionante funcionário de uma empresa estrangeira que uma vez se gabou para mim no casamento deles, dizendo: "Sou um cara de sucesso, com um salário alto e sou bonito também, você deve estar com inveja." Ele era de fato charmoso, inteligente e se comportava com estilo. Eu não conseguia entender por que Nancy trairia um marido tão notável. 5 meses depois de Augusto mencionar ter almoçado com Nancy, cheguei em casa e o encontrei com uma expressão incomumente séria. "Eliana, precisamos conversar." Ele disse. Foi a primeira vez que ele disse essas palavras e eu senti que algo sério estava por vir. Ansiosa, esperei que ele continuasse. "Na verdade, Nancy está grávida de um filho meu e eu quero o divórcio," ele confessou. Fiquei chocada tanto com o pedido de divórcio quanto com a notícia da gravidez de Nancy. Sem palavras, ouvi enquanto Augusto acrescentava: "Nancy quer vir aqui no nosso próximo dia de folga para discutir isso, então preciso do seu apoio," disse ele. Fiquei perplexa. "Então você quer se casar com minha irmã?" Perguntei incrédula. Com uma expressão preocupada, Augusto respondeu: "Eu não necessariamente quero me casar com ela, mas se ela está esperando um filho meu, sinto que não tenho escolha." Sua típica indecisão me frustrava e eu respondi: "Bem, se ela está carregando seu filho, teremos que lidar com isso. Vamos discutir isso quando ela vier." Parecia que Augusto e eu não conseguíamos tomar decisões juntos, então decidi falar diretamente com minha irmã para resolver as coisas. Apesar de já ter decidido sobre o divórcio, senti a necessidade de consultar meu sogro sobre a situação da empresa. Sendo a nora do fundador, eu estava profundamente envolvida na administração dos negócios, mas o divórcio significaria perder essa conexão. No dia seguinte, visitei a casa dos meus sogros e contei tudo ao meu sogro sobre o que Augusto havia dito. Minha sogra, encantada com a notícia de que seu filho teria um filho, ficou em silêncio sob o olhar severo do meu sogro. Parecia que ela se importava mais com o neto do que com a administração da empresa. Depois de ponderar por um tempo, meu sogro sorriu e disse: "Eliana, quero que você continue gerenciando a empresa como tem feito. Augusto pode fazer o que quiser, eu cuidarei do resto." Ficou claro que meu sogro valorizava mais a gestão da empresa do que seu filho ou neto. Mesmo aposentado, como fundador, sua influência era significativa, detendo a maioria das ações da empresa, garantindo que nenhum executivo pudesse se opor a ele. Eu estava cada vez mais envolvida no meu trabalho e relutante em me afastar dele. Com a situação no trabalho resolvida, era hora de falar sobre o futuro com minha irmã. No meu dia de folga, ela veio com um grande sorriso e disse: "Eliana, é uma pena que você não tenha conseguido ter um bebê. Vou te dar uma boa quantia em dinheiro como consolação. Por favor, saia desta casa imediatamente." Ela falou com um toque de triunfo. Meu marido ficou em silêncio durante toda a nossa conversa, apesar de ser o causador do problema. Fiquei chocada com sua atitude indiferente e respondi: "O divórcio está bem, mas também precisamos discutir pensão alimentícia e divisão de bens com o advogado para resolver as coisas corretamente." Voltando-me para minha irmã, acrescentei sarcasticamente: "Nunca imaginei que você se interessaria por alguém como Augusto." Ela me lançou um olhar fulminante brevemente, mas logo se recompôs. "Cheguei à conclusão de que não se trata de aparência nos homens, mas do que há por dentro," disse ela. Achei divertido ouvi-la falar com tanta confiança sobre entender a verdadeira natureza do meu marido. Segurando o riso, eu disse: "Isso é maravilhoso. Espero que vocês sejam felizes juntos de agora em diante." O interior que minha irmã se referia pode ter sido o dinheiro. Ela parecia acreditar que meu marido era o presidente da empresa do meu sogro, embora claramente não tivesse ouvido isso diretamente dele. Após nossa discussão, minha irmã anunciou que se mudaria e já tinha uma empresa de mudanças pronta. Antecipando suas decisões rápidas, eu já havia providenciado um novo apartamento e só levei o essencial comigo. Contratei um advogado para preparar os documentos de divisão de bens e pensão alimentícia no dia seguinte. Depois de mudar meus pertences, as negociações começaram com meu marido e minha irmã, lideradas pelo meu advogado. Meu marido permaneceu em silêncio, com uma expressão indiferente, enquanto minha irmã fazia toda a conversa. "Como mencionei anteriormente, estou disposta a pagar o valor de pensão que você decidir.
Por favor, leve o tempo que precisar para decidir, declarou minha irmã. Ao ouvir isso, meu advogado decidiu buscar pensão alimentícia tanto do meu marido quanto da minha irmã. Sabendo que minha irmã já estava pagando pensão ao seu ex-marido, o advogado havia alertado que poderia ser difícil reivindicar mais dela. No entanto, como ela se ofereceu para pagar o que eu quisesse, prosseguimos com a reivindicação. Ao discutir a divisão de bens, minha irmã afirmou confiante: esta mansão pertence originalmente à família de Augusto, então não deveria ser incluída na divisão de bens, certo? O advogado respondeu calmamente: este edifício e o terreno pertencem à empresa, então essa decisão cabe à empresa. Para minha surpresa, até meu marido parecia acreditar que a casa pertencia ao pai dele. Ah, é mesmo? Eu achava que esta casa era do meu pai, comentou casualmente. Essa revelação pegou minha irmã de surpresa, levando-a a questionar o advogado. Espere, isso significa que eu não posso morar nesta casa? O advogado respondeu de forma factual: como é propriedade da empresa, você pode ficar se a empresa permitir. Aliviada, minha irmã respondeu: ah, você deveria ter dito isso antes. Está tudo bem desde que Augusto, o presidente, mora aqui? O advogado ficou momentaneamente surpreso e depois caiu na risada. Do que você está falando? Eliana é a presidente, não Augusto. Percebendo que minha irmã planejava se mudar com meu marido sem saber desse fato, eu não pude deixar de rir. Ela se virou para Augusto em choque e exclamou: Augusto, você não é o presidente? Intervim em nome do meu ex-marido, que parecia perturbado, e esclareci para minha irmã: Augusto tem o título de conselheiro, sem nenhuma autoridade executiva. Eu, por outro lado, sou tanto diretor executiva quanto presidente. Quando nosso sogro, o fundador, se aposentou, ele me nomeou para esses cargos. Os outros executivos apoiaram essa decisão sem oposição. Quanto a Augusto, ele recebe um salário executivo devido ao arranjo de seu pai, mas é mais simbólico do que prático, já que ele não desempenha funções executivas. Na verdade, o salário dele é menor do que o de um funcionário regular, e eu cubro todas as nossas despesas domésticas. Ele é indiferente às nossas finanças domésticas e não sabia que nossa casa, embora seja propriedade da empresa, estava sujeita a aluguel estabelecido por meu responsável sogro. Eu via isso como um contrato de aluguel padrão. Enquanto eu considerava isso normal, o advogado, ainda rindo, me perguntou: podemos continuar alugando esta casa para Augusto? Minha irmã reagiu fortemente à menção do aluguel pelo advogado. Aluguel? Você está falando sério? Esta é uma propriedade da empresa, deveria ser gratuita, exclamou. O advogado, ainda divertido, apresentou o valor do aluguel, o que chocou tanto minha irmã quanto meu ex-marido. Augusto, que parecia não estar ciente dessa despesa até agora, comentou: nossa, esse aluguel é alto, eu não posso pagar isso com meu salário. Augusto admitiu que sua remuneração executiva não cobriria um aluguel tão alto, deixando pouco para suas despesas de vida. Ao longo de nossos anos de casamento, o modesto salário executivo de Augusto havia sido completamente gasto, assim como meu salário havia sido drenado por nossos altos custos de vida. Com poucos ativos restantes, dividir nossas economias era a única solução prática. Depois que o advogado saiu, minha irmã percebeu que a mansão na qual esperava viver era, na verdade, alugada, ficando visivelmente desapontada. Enquanto isso, Augusto parecia impassível, mantendo seu sorriso habitual. Eu sugeri: por que você não se muda de volta para a casa dos seus pais? Sua mãe ficou encantada com a notícia da gravidez. Augusto concordou, mas por dentro eu não pude deixar de rir da ironia de arranjar isso para meu futuro ex-marido. Comecei a me preocupar se esse homem irresponsável poderia lidar com a paternidade, mas rapidamente decidi que isso não era mais da minha conta. Virei-me para minha irmã, que parecia ter esquecido de sua própria situação de pensão alimentícia, e perguntei: você está bem com o pagamento da pensão, irmã? Você parecia confiante antes, mas você também está pagando pensão ao seu ex-marido, certo? Ela ficou surpresa, voltando à realidade. Pensão? Eu também tenho que pagar pensão? Perguntou claramente surpresa e aparentemente alheia às discussões anteriores. Você disse que daria uma boa pensão, mas não quis dizer que eu teria que pagar. Quis? Meu salário é realmente baixo, acrescentou. Augusto e minha irmã trocaram olhares perplexos, o que quase me fez explodir de rir.
Eu já havia finalizado os papéis do divórcio e os pedidos de pensão pessoalmente. Não importava muito para mim, mas testemunhar Augusto e minha irmã nessa situação era bastante lamentável. Como previsto, meu ex-marido havia se mudado de volta para a casa dos pais depois de se casar com minha irmã. Exatamente como eu havia alertado, no entanto, constantes brigas entre minha irmã e meu sogro surgiram. A principal causa do conflito foi a mentira sobre minha irmã estar grávida do filho de Augusto. Sua mãe, ansiosa por um neto, ficou furiosa ao descobrir a verdade. Meu sogro, que nunca aprovou minha irmã desde o início, se recusou até mesmo a falar com ela. Após resolver a pensão alimentícia de Augusto, meu sogro decidiu cobri-la prontamente. Ao testemunhar o desenrolar do drama, minha irmã implorou ao meu sogro, poderia pagar a minha pensão também. Sua resposta foi dura e enfurecida, não tenho motivo para ser chamado de pai por você. Ele estava visivelmente chateado, percebendo que nada estava indo do jeito dela, minha irmã deixou a casa da família do meu ex-marido abruptamente, sem dizer uma palavra, e desapareceu. Ficou claro que ela havia se casado com meu ex-marido simplesmente para aliviar o fardo da pensão alimentícia. Uma decisão que parecia incrivelmente tola. Meu ex-marido parecia contemplar uma reconciliação comigo, mas seu pai o advertiu. Você não é o tipo de homem que deveria sequer considerar começar uma família. Você não consegue nem cuidar de si mesmo adequadamente. Refletindo sobre tudo o que havia acontecido, sabia que era para o melhor. Quando Augusto inicialmente concordou em retornar à casa dos pais, enquanto sua mãe estava entusiasmada com a perspectiva de um neto, eu não conseguia deixar de sentir que Augusto estava totalmente despreparado para as responsabilidades da paternidade. Sua indiferença constante durante nosso casamento não havia mudado, e duvidava que algum dia mudaria. Ver o choque da minha irmã ao perceber que teria que pagar pensão alimentícia foi quase cômico. Apesar de sua confiança inicial, era claro que ela não havia considerado completamente as implicações financeiras. Sua situação financeira, que já era difícil, agora era agravada por pagamentos adicionais, e eu não conseguia entender como ela podia ser tão ingênua. As negociações para a pensão e divisão de bens prosseguiram sem problemas sob a orientação do meu advogado, que garantiu a justiça em todo o processo. Em contraste, Augusto e minha irmã pareciam confusos e sobrecarregados pelo processo. Eles trocavam olhares de surpresa e confusão, revelando sua falta de preparo para as realidades que estavam enfrentando. Sair da casa foi um marco significativo para mim. Eu já havia garantido um novo apartamento e estava ansiosa para começar de novo. A casa que um dia foi meu lar agora parecia um peso retirado dos meus ombros. Sabendo que pertencia à empresa, deixá-la para trás simbolizava abandonar os últimos resquícios da minha vida com Augusto. No final, segui em frente com toda essa aprovação. Concentrei-me no meu trabalho e abracei minha nova vida, deixando para trás o tumulto que consumiu meu casamento. Ficou claro que Augusto e minha irmã tinham seus próprios caminhos a percorrer, e eu não tinha intenção de me envolver no drama deles novamente. Essa experiência me ensinou lições valiosas sobre confiança, responsabilidade e a importância de tomar decisões que sejam certas para mim. Decidi nunca me reconciliar com meu ex-marido, mesmo que ele implorasse. Minha fé nele foi destruída quando ele me traiu com minha irmã, e sua atitude indiferente durante nossas discussões me causou repulsa. Ele perdeu sua posição executiva e agora trabalha como funcionário temporário. Seu comportamento durante nosso casamento e após o caso mostrou-me que ele não era confiável ou digno de confiança. Sua falta de dedicação ao nosso relacionamento e à empresa provou que ele não estava preparado para as responsabilidades que tinha. Vê-lo agora rebaixado de executivo para um papel temporário reforça minha decisão de seguir em frente de forma independente. Continuei no meu papel como CEO, que se tornou fundamental na minha vida. Liderar a empresa me dá propósito e satisfação, me mantém motivada e focada, e tenho orgulho do meu trabalho todos os dias. Esforço-me para melhorar a empresa em benefício dos nossos funcionários e suas famílias. Ser CEO tornou-se parte integrante da minha identidade, e não consigo imaginar abrir mão disso. Após o término do relacionamento, a ideia de começar um novo não me atrai. Passei por muita turbulência emocional para considerar isso agora. Minha prioridade é focar em mim mesma e na minha carreira. Há tanto que quero alcançar, e não quero distrações. Mantive contato com meu sogro, que tem sido uma grande fonte de apoio ao longo de tudo. Sua experiência e sabedoria têm sido inestimáveis para mim. Sempre que enfrento decisões difíceis ou preciso de orientação,
Posso contar com ele para conselhos perspicazes. Nosso relacionamento cresceu e eu realmente valorizo tê-lo como mentor. Por enquanto, vejo meu compromisso com a empresa como um casamento. Requer dedicação, trabalho duro e paixão. Meu objetivo é garantir que o negócio prospere e que nossos funcionários tenham segurança no emprego e um futuro estável. O bem-estar deles é minha prioridade, e levo muito a sério meu papel como CEO. Essa jornada me ensinou muito sobre resiliência e a importância de ser fiel a mim mesma. Apesar dos desafios pessoais, consegui conduzir a empresa em um caminho estável e até alcançar crescimento. Não é sempre fácil, mas saber que estou fazendo um impacto positivo na vida das pessoas me mantém motivada. No final das contas, meu foco permanece em liderar a empresa e apoiar minha equipe. Estou determinada a construir um futuro bem-sucedido para todos nós. Embora minha vida pessoal tenha tido seus altos e baixos, minha vida profissional oferece estabilidade e um senso de realização. É aqui que encontro minha força e onde escolho canalizar minha energia para o futuro próximo. Assim.